Olá, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso canal. Você já deu para perceber que o nosso canal é de ensino mesmo, de Bíblia, teologia, confessionalidade, explicando a fé reformada e processos hermenêuticos, como este curso aqui, Introdução à Hermenêutica Bíblica. Seja bem-vindo a esse curso. Se você está assistindo pela nossa plataforma de estudos, seja bem-vindo, você é aluno matriculado na nossa plataforma de estudos. E se você está assistindo no nosso canal do YouTube, seja bem-vindo também a este canal. Dá o seu like, dá o seu joinha, né? O seu like, o seu dislike, caso você não goste do conteúdo. Se gostar do conteúdo, compartilha com aquele seu amigo, aquela pessoa que você gostaria que conhecesse um pouco mais a Bíblia e soubesse interpretar melhor a palavra de Deus. Tá bom? Meu nome é João França, sou ministro da Palavra e Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá bom? Deus abençoe. E vamos para a nossa aula de hoje. O nosso curso é curso de Fundamentos da Interpretação Bíblica. E a pergunta de hoje é: o que é hermenêutica? O que é hermenêutica? Ok? Esse é um curso patrocinado pelo Centro de Estudos Presbiteriano. Ok? Muito bem. Nossa primeira aula, que é hermenêutica. A tarefa do estudante de teologia é sempre buscar compreender a revelação de Deus dada e estruturada nas Escrituras Sagradas. O alvo de tudo sempre é a glória de Deus, pois se empreendermos o estudo da revelação de Deus, o que é propriamente teologia, nas Escrituras, sem a devida consideração de que tudo deve ser feito para a glória de Deus, nada fazemos. A multiplicidade de teologias presentes deve-se ao fato de que não tem havido uma unanimidade na interpretação dos textos bíblicos. E isto, por sua vez, é resultado da falsa concepção de que o texto sagrado tem mais de uma interpretação. Quem não já ouviu aquela frase famosa: "Isto é o que significa para você, mas não tem o mesmo significado para mim"? Apela-se para a riqueza da palavra de Deus para abusar-se nas interpretações mais aberrantes possíveis. Este curso ele visa apresentar ao aluno a importância e a necessidade do estudo da hermenêutica, visando assim capacitar a Igreja de Cristo a interpretar as Escrituras de modo adequado. Mas não somente isso, de um modo que Deus seja glorificado e santidade de sua palavra seja evidenciada. Ressaltamos que a interpretação bíblica não é para especialistas. Parece-nos que a Igreja Evangélica categoriza esta disciplina como algo pertencente ao seleto crentes, seminaristas e teólogos formados. Não, essa é uma disciplina para você, membro de igreja, que está no banco estudando a palavra de Deus. Muito bem, vamos lá. Definição. O uso da terminologia pode causar alguma confusão sobre o termo hermenêutica. Neste primeiro momento, consideraremos a definição básica daquilo que entendemos por hermenêutica. E, posteriormente, focalizaremos a nossa atenção nos três processos hermenêuticos importantes. A hermenêutica bíblica. A palavra hermenêutica é uma palavra bastante comum nos estudos bíblicos teológicos, em seminários e em faculdades de teologia. A palavra hermenêutica deriva de uma família de palavras gregas relacionadas ao verbo hermeneo, que significa interpretar ou explicar, juntamente com os seus termos correlatos, como hermeneia, interpretação, de hermeneo, interpreto, significo, metahermeneo ou metahermeneomai, né, que é interpreto, significo, hermeneutes, o intérprete, de hermeneutos, né, de difícil interpretação. Essa é uma definição bem básica que o Anglada, na sua obra Introdução à Hermenêutica Reformada, já havia popularizado entre os reformados, né? Muito bem. Friedrich Schleiermacher, em 1768 a 1874, é considerado o pai da hermenêutica moderna. Ele mesmo declarou que há uma necessidade de uma hermenêutica geral, insistindo que toda hermenêutica deve compartilhar um método comum de interpretação. Para Schleiermacher, o que possibilita a interpretação e a comunicação não é a existência da verdade absoluta, mas o fato de que somos todos humanos e compartilhamos do mesmo espírito.
Vivemos um tempo que a abordagem hermenêutica se encontra basicamente em vários campos dos saberes acadêmicos. As discussões hermenêuticas hoje aparecem na filosofia, na pedagogia, na literatura e até nas artes. Então aí o Lopes, Augusto Nicodemus Lopes, no seu livro A Bíblia e seus Intérpretes. Entretanto, estamos interessados na chamada hermenêutica bíblica, que é o estudo da interpretação do significado e importância das Escrituras para a vida cristã. O estudo sério da Palavra de Deus exige de cada um de nós um interesse pela interpretação bíblica, pois esta disciplina pode nos ajudar na tarefa da exposição da Palavra de Deus. Até meados do século XIX, hermenêutica era uma disciplina associada à pregação. Os pregadores eram intérpretes por excelência das Escrituras, lembra-nos o Anglada. Mas o que é hermenêutica? A pergunta ainda persiste: o que é hermenêutica? Henri Virkele, em sua obra sobre hermenêutica, acrescenta a seguinte definição. Em seu significado técnico, muitas vezes se define a hermenêutica como a ciência e a arte da interpretação bíblica. Considera-se a hermenêutica como ciência porque ela tem normas ou regras, e essas podem ser classificadas num sistema ordenado. É considerado como arte porque a comunicação é flexível e, portanto, uma aplicação mecânica e rígida das regras às vezes distorcerá o verdadeiro sentido de uma comunicação. Virkele no seu livro Hermenêutica Avançada. Uma breve definição que nós podemos propor para vocês. Em síntese, pode-se dizer que se trata de uma codificação dos processos que normalmente empregamos em um nível consciente para entender o significado de uma comunicação. Este tem sido o significado do termo hermenêutica. Em suma, podemos dizer que é a disciplina que lida com os princípios de interpretação. Grant Osborne, no seu livro Hermenêutica Espiral, ou a Espiral Hermenêutica. Isso nos leva para o nosso segundo passo, que é os processos hermenêuticos. No estudo da Bíblia, sempre nos deparamos com o que costumamos chamar de processos hermenêuticos. Uma vez que sabemos que a hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação, surge-nos uma questão: como interpretamos? Para responder esta pergunta, precisamos estar conscientes de que há 3 processos hermenêuticos fundamentais na interpretação da Bíblia e da interpretação bíblica, que esses processos estão sempre presentes. São eles a preparação, a investigação e a aplicação. Essa estrutura que você está vendo aí, preparação, aplicação e investigação, são as estruturas desenvolvidas pelo Richard Pratt no seu livro Ele Nos Deu História, um guia completo para a interpretação das histórias do Antigo Testamento. O Pratt ele coloca esse esquema conceitual para nós de maneira muito interessante, vale a pena dar uma lida. Primeiro há um preparo, há uma investigação e há uma aplicação do processo hermenêutico. Preparação. Os processos hermenêuticos ocorrem antes de começarmos a interpretar uma porção das Escrituras. E claro, isso significa que nos preparamos repetidamente, porque lemos e estudamos a Bíblia repetidamente. Em um sentido muito importante, a preparação é inevitável, porque ninguém vê a Bíblia como uma tábua rasa, uma lousa em branco. Todos nós abordamos as Escrituras influenciados por uma variedade de conceitos, comportamentos e emoções, o que nós chamamos de pressupostos hermenêuticos. Nós vamos à Bíblia com os pressupostos hermenêuticos. Nós queremos que ela é inerrante, nós queremos que ela é autoritativa, queremos que ela é singular, queremos que ela é a palavra de Deus. Esses pressupostos nos preparam para a leitura, embora a gente não reflita profundamente sobre eles. Quer percebamos ou não, toda vez que começamos a ler a Bíblia, muitas influências já nos prepararam para lidar bem com as Escrituras, mas outras influências criaram obstáculos para uma interpretação bíblica sólida. Por esta razão, essas lições ajudarão a nos preparar para interpretar a Bíblia da melhor maneira possível. Quer percebamos ou não, toda vez que começarmos a ler a Bíblia, muitas influências já nos prepararam para lidar bem com as Escrituras, mas outras influências criaram obstáculos para uma interpretação bíblica sólida. Por esta razão, essas lições ajudarão a nos preparar para interpretar a Bíblia melhor da melhor maneira possível. E com base nesta doutrina, muitos cristãos têm abandonado um sério estudo da Palavra de Deus.
Vamos lá, a clareza das Escrituras. Ainda que seja verdadeira a doutrina da clareza das Escrituras, a tradição protestante reconhece que há pontos difíceis de interpretação na palavra de Deus. Uma das declarações confessionais importantes do protestantismo, a Confissão de Fé de Westminster, declara o seguinte: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem no mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicitadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, seção de número 7, ênfase nossa. Então a Escritura admite que há certa dificuldade no entendimento de verdades que foram reveladas e que estão registradas. Por exemplo, 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, diz que há um reconhecimento por parte do apóstolo Pedro que existem textos de extrema complexidade para o entendimento e que muitos distorcem para sua própria condenação. Por isso, há uma necessidade de um estudo laborioso da Palavra de Deus. Uma das formas pelas quais podemos nos preparar para o estudo sério da Palavra de Deus é nos equiparmos de boa literatura especializada na interpretação, na exegese e na homilética. É no estudo sério das Escrituras que podemos conhecer mais sobre Deus e sobre a sua revelação. Buscar compreender a Palavra de Deus é fundamental para todo teólogo e futuro pastor que estará dominicalmente ensinando a Bíblia à igreja. Investigação. O segundo passo é esse. Neste processo hermenêutico, nos concentramos em entender o mundo antigo no qual o texto bíblico foi escrito. Nos concentraremos na intenção original que Deus tensionou ao comunicar sua verdade ao autor bíblico. De muitas maneiras, toda vez que lemos as Escrituras, não podemos deixar de lidar com o significado original pretendido pelo autor. Numa outra aula, nós vamos estudar sobre isso e vamos pensar sobre isso à luz de toda a boa teologia cristã. Walter Kaiser Jr., citando um amigo, diz algo importante sobre essa temática. Ele diz o seguinte: Bright foi ainda mais contundente ao apresentar uma proposição que despertou uma explosão de protestos, mas uma preposição que eu defendo como sendo a única saída de nossa complicação atual. Bright declarou: vamos dizer isso claramente. O texto tem apenas um significado, o significado pretendido pelo seu autor. Há um único método para descobrir este significado. É o método histórico-gramatical. Walter Kaiser, nesse livro, Pregando e Ensinando a partir do Antigo Testamento, um guia para a igreja, publicado pela editora CPAD. Veja, essa fala de Kaiser lembra-nos exatamente o problema que nós enfrentamos, que é o problema do sentido do autor que ele dá ao texto, a perseguição, a investigação pelo sentido do autor. Esse é o papel que nós, como reformados e crentes em Cristo Jesus, precisamos procurar. E o método que nos ajuda a fazer isso com maior clareza e com maior tranquilidade é o método histórico-gramatical, em contrapartida com o método histórico crítico. Chegamos aqui à hermenêutica e às línguas originais. Por exemplo, se nós explorarmos a Bíblia e seus idiomas originais, temos que levar em conta as normas linguísticas dos antigos textos hebraicos, aramaicos e gregos. Mesmo que nos baseemos em uma tradução moderna da Bíblia, uma boa tradução, essa tradução é baseada em avaliações dos significados antigos de termos e de expressões gramaticais. Dessas e de muitas outras maneiras, o significado original da passagem é sempre crucial para a sua interpretação. Isso ainda nos leva para essa questão. Vale também salientar que isso significa que os critérios para o entendimento do significado intencional de um texto estão inseridos nele próprio, diz Jacob van Bruggen, no seu livro Para Ler a Bíblia. O sentido autoral deve ser buscado na gramática e no contexto da passagem.
pois há passagens que usam termos no campo semântico que podem oferecer uma distinção de sentido. Sentido que é logicamente pretendido pelo autor. Peraí. Também no processo hermenêutico de investigação, deve-se dar uma atenção às línguas originais. Entretanto, tenha em mente o conselho de Moisés Silva. Não exagere a importância das línguas bíblicas ao declarar isso. Este erudito não tenciona menosprezar o estudo do hebraico ou do grego, mas fazer um alerta de que os estudantes do seminário são conhecidos por darem a impressão de que qualquer um que não estiver familiarizado com as línguas originais deve ser um cristão de segunda categoria. E não é isso, e não é nosso propósito apresentar isso para vocês. Mas é necessário conhecer as línguas originais, é importante conhecê-las, mas não supervalorizar elas achando que elas são, de fato, o bambambam da história. É necessário hermenêutica, é necessário processo interpretativo, é necessário estudo de gênero literário. Então, há uma grande gama de ferramentas a serem aprendidas para um processo hermenêutico. E nesse curso eu vou te oferecer elas. Muito bem. A aplicação. O processo hermenêutico não inclui apenas a preparação e a investigação, mas também envolve o processo de aplicação. Em termos simples, a aplicação equivale a conectar corretamente o significado original com o público contemporâneo. Uma vez que tenhamos entendido o significado original, viajamos através dos milênios até a nossa situação moderna e aplicamos aquilo que nós lemos no texto sagrado. Na aplicação, nós refletimos sobre a maneira pelas quais as Escrituras devem ser aplicadas a nós como povo de Deus. Mas o que não é aplicação? Primeiro, a aplicação não é informação adicional, simplesmente acrescentar mais fatos. Quer no trabalho de detetive ou no estudo da Bíblia, reunir fatos é o início do processo, mas não o completa. Os fatos precisam ser usados, por exemplo, é bom saber que Mateus era um coletor de impostos, que coletores de impostos conspiravam com Roma para se tornar ricos, explorando seus contribuintes. Tais informações contextualizam Mateus e nos ajudam a entender a Bíblia. Mas para que se torne útil, a informação precisa ser combinada com a ação que o ouvinte possa realizar. Segundo, a aplicação não é mera compreensão. Entender a verdade de Deus, o passo que precisa seguir, a coleta dos fatos, é vital. Precisamos saber o que a Bíblia significa e não apenas o que ela diz. Novamente, entretanto, um sermão deixado aqui também é incompleto, uma interpretação aqui é deixada incompleta. Muitas pessoas entendem verdades bíblicas, mas as verdades não fazem nenhum impacto em suas vidas. Posso entender que Jesus citou as Escrituras para conter os ataques de Satanás no deserto e que a palavra de Deus é poderosa. Eu posso compreender isso, mas e daí? O que isso significa, né? Terceiro, aplicar o texto não é apenas ser relevante. A relevância explica como o que aconteceu nos tempos bíblicos pode acontecer hoje. Por exemplo, podemos descrever Corinto como semelhante a muitas cidades de hoje, selvagens, repletas de ídolos, cheias de violência, de imoralidade sexual. Uma descrição relevante pode nos deixar mais abertos à aplicação. Mas esse passo é insuficiente, visto que ele não nos diz o que podemos fazer em relação à situação que reconhecemos. E finalmente a ilustração, explicar como a outra pessoa lidou com uma situação similar. Não se qualifica como aplicação. Ilustrações emitem luz sobre uma passagem e nos mostram como a outra pessoa aplicou a verdade à sua vida. Mas isso permanece afastado do individual, de nós. Mas e daí? Como eu farei isso na minha vida? Essa é a pergunta que o ouvinte, o aluno de escola dominical, o membro da igreja está ouvindo teu sermão, que você fez todo o processo interpretativo para apresentá-lo à noite no púlpito, ele vai perguntar isso. Mas o que é a aplicação? Em termos práticos, podemos dizer que se trata da conexão correta entre o sentido original de uma passagem bíblica com o mundo contemporâneo. Mas há sempre o perigo de aplicarmos indevidamente a palavra de Deus ao nosso mundo. A transposição do mundo do autor bíblico para o leitor contemporâneo ocorre na aplicação pelo processo hermenêutico. Essa ponte, ela é erguida e ela é transpassada pela aplicação do processo hermenêutico. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje, a primeira parte da nossa aula.
sobre o que é hermenêutica. Na próxima semana, nós traremos a segunda parte dessa aula sobre o que é hermenêutica. Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para que você possa receber mais informações e mais vídeos quando nós colocarmos no canal. Se você desejar nos ajudar, se você deseja ajudar-nos, está aí o meio como você pode ajudar, o QR Code para a sua oferta, para a melhoria do nosso canal aqui, tá bom? Um abraço, Deus abençoe você e nos vemos na nossa próxima aula.